Olá, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos vermelhos, estou usando uma blusa marrom, o fundo atrás de mim é uma parede branca com alguns quadros dispostos. Meu nome é Alessandra Gurgel Pontes, sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pelotas e meu trabalho é intitulado Formação Continuada de Professores de Artes Visuais em Ambiente Virtual, Processo de uma Pesquisa-Formação. Bom, então esse trabalho apresenta um recorte da minha pesquisa realizada, que está sendo realizada no doutorado, né, e é orientado também pela segunda autora desse texto sobre formação continuada de professores de artes visuais da educação básica. Nós exibiremos então nessa apresentação algumas discussões sobre o tema, né, e apresentaremos os caminhos de uma pesquisa e formação realizadas a partir de um mini curso virtual que organizamos a partir então das nossas reflexões sobre controvérsias e benefícios do ambiente virtual de aprendizagem. A gente então investiga a formação docente continuada especificamente de professores e professores de artes visuais, então por meio de diálogos sobre a formação em espaços não formais como a internet. Então, esse trabalho ele traz um pouco desse recorte que foi a pesquisa de campo, né, organizada em parceria com a minha orientadora, que foi um mini curso onde nós fizemos em ambiente virtual, e essas discussões que podem ser encontradas também ao longo do texto que nós apresentamos para o evento. Então, o objetivo é analisar os processos formativos desenvolvidos em ambiente virtual durante o minicurso e apontar, então, como se produziu esse campo de pesquisa-formação, né, a partir desse minicurso organizado em ambiente virtual. Né? Então, como se produziu essa investigação de aprendizagem formativa, tanto para nós, pesquisadoras, quanto para os professores que participaram da pesquisa. A pesquisa ela é qualitativa, né? Então, portanto, ela se baseia em diversos fatores, considerando os fatores socioculturais, socioemocionais, como os dados produzidos, também os instrumentos de pesquisa que norteiam nossa investigação. Então, nós usaremos as análises de Ibernon para compreender o processo de formação continuada, as considerações de Jossô sobre a pesquisa-formação, as observações de Abraão no que tange às narrativas de formação e histórias de vida, e os apontamentos de La Roça sobre a produção das experiências de si. Então, a nossa metodologia escolhida para o desenvolvimento do minicurso, ela propõe, então, a possibilidade de mudanças formativas tanto para o grupo de participantes, como para nós que fomos as organizadoras do projeto. Bom, então nós entendemos que a formação continuada ela não é necessariamente profissionalizante, mas aquela que ocorre nas relações interpessoais e interculturais durante processos pedagógicos com pares profissionais, na partilha de experiências formativas e pedagógicas que ocorrem em eventos, cursos, encontros. Né? Então nós acreditamos que esse processo de formação continuada é um processo que se dá também na transformação interpessoal, subjetiva e de identidades docentes, né, assim como as formas de ser e agir como docente. Então, os cursos não podem ser encaminhados, não acreditamos que cursos podem ser encaminhados de forma, de maneira como se fosse um treinamento, né, mas como esse encontro, né, como foi o nosso projeto, como o projeto do minicurso foi construído, como esse espaço de partilha de saberes, experiências e problemáticas vivenciadas tanto pelas participantes como por nós pesquisadoras, né? Com relação falando então das nossas relações com a arte e com a nossa docências e práticas pedagógicas. Bom, o minicurso então Narrativas de Formação Arte e Experiências de Si, ele foi ofertado em ambiente virtual para professores de artes visuais de diversas cidades no Brasil. Dessa forma, nós tivemos então a participação de professores de diversas cidades, né, que trouxeram então seus contextos culturais, sociais, né, e esses encontros fortaleceram ainda mais as nossas trocas de experiências sobre as produções artísticas e a relação que elas possuem com as nossas formações, né? Então, essas trocas de experiências que aconteceram durante o minicurso, elas fizeram parte também desse processo de formação continuada. Então, a pesquisa ela teve como base a pesquisa-formação, né? E ela faz parte, que é uma base epistêmico-metodológica que faz parte tanto da minha pesquisa do doutorado, quanto foi utilizada para a construção
do minicurso. Então, essa possibilidade que nós encontramos do minicurso organizado em ambiente virtual, ele acabou que conseguimos, né, produzir essa pesquisa-formação justamente porque tivemos essa possibilidade de trocas de experiência, mesmo em ambiente virtual. Então, nós conseguimos produzir essa pesquisa-formação, na qual, enquanto pesquisávamos, também estávamos em processo de formação junto com os demais. Então, alguns resultados apontam ali, né, a compreensão então da formação de si no processo da formação continuada e objetivada no minicurso, que resultou então em narrativas autobiográficas sobre as relações que estabelecemos entre formação docente e produções artísticas, tidas como parte integrante então da nossa formação pedagógica, né? Entre alguns resultados, então, nós apresentamos a fala da professora Bel, né, que após analisar as produções artísticas apresentadas durante o minicurso e as produções artísticas que eram levadas pelos colegas nesse minicurso, né, ela faz a sua narrativa sobre essas relações que ela estabelece com a arte, e nós trouxemos um trecho dessa narrativa na qual ela diz: isso é a arte sendo vista e nos remetendo a processos internos. Foi o que essas artistas me trouxeram. Então, ela fala um pouco da forma como essas imagens a tocaram, né, de forma como experiência mesmo, né, como experiência, e que transformou, que a fez pensar, na verdade, na própria experiência de si e nesses processos internos que ela fala, né. E isso é um processo que é transformador, né, que é um processo que, na verdade, é um processo de formação continuada. Então, as palavras, a gente entende então que as palavras dela, elas dialogam com as nossas próprias experiências, né? Sentimos a mesma coisa quando pensamos nessas produções artísticas que fazem parte tanto das nossas práticas pedagógicas como das nossas formações como professoras e professores de artes visuais, né? Já que as imagens fazem grande parte da nossa formação. Então, elas dialogam então com as nossas experiências e apontam como as escritas de si produzem experiências de si, que são, ao fim e ao cabo, parte da formação continuada. Bom, a gente acredita então que o trabalho buscou apresentar o contexto da formação de arte e seus processos históricos para entendermos a importância da formação continuada dessa área, e acreditamos que o estudo então possa demonstrar como os relatos de experiências pessoais que embasaram a compreensão das aprendizagens construídas e dos saberes compartilhados em ambientes não formais são essenciais na formulação da investigação da formação continuada. Além disso, nós acreditamos, né, que o minicurso ofertado então no ambiente virtual, ele possibilitou a criação desse campo de pesquisa-formação que promoveu a partir então dessas experiências formativas tanto para nós pesquisadoras como para professores de artes visuais então que participaram. Bom, essas então são as nossas referências, o meu contato, e deixo aqui o meu obrigado por poder participar desse evento, a comissão organizadora do evento. Até mais!